Boa tarde, bem-vindos ao Dia Internacional das Raparigas nas TIC, Conversas sobre Tecnologia. É uma iniciativa que decorre no âmbito do ciclo de workshops Raparigas nas Engenharias e Tecnologias, promovido pelo projeto Engenheiras por um Dia e no Plano de Ação Portugal Digital. Comigo, aqui, convido a estar Luísa Ribeiro Lopes, que é responsável pelo WinCode e pelo .pt, domínio.pt. Obrigada, Luísa, bem-vinda. Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Luísa Ribeiro Lopes, sou presidente do .pt, o domínio de topo de Portugal na internet, e estou também aqui hoje enquanto coordenação do programa ENCODE 2030, que tem como objetivo o desenvolvimento das competências digitais em Portugal, com um grande foco na inclusão digital. E por isso também na inclusão e na igualdade de género na área do digital. Cientes que a inclusão digital é também inclusão social. Antes de passar às minhas breves palavras, deixar aqui uma nota de pesar pela morte esta semana da Virgínia Coutinho, CEO e fundadora da Escola de Marketing Digital Lisbon Digital School e uma inspiradora das raparigas e mulheres nas TIC, quer em Portugal, quer também em Moçambique, com o apoio ao projeto Girls Move. No primeiro dia deste Fórum Portugal Digital, celebramos o 10º aniversário do Dia Internacional das Raparigas nas TIC. Mas é também, e por coincidência, o Dia Mundial da Terra. No seu último livro, editado em 2020, Uma Vida no Nosso Planeta, David Attenborough defende que retirar as pessoas da pobreza e empoderar as mulheres é a via mais rápida para se garantir a sustentabilidade do planeta. O empoderamento traz liberdade de escolha e quando a vida oferece mais opções às mulheres, elas fazem opções mais sustentáveis. Vejamos o manifesto Digital with Purpose, que tem como principal objetivo criar mais valor do negócio através da tecnologia digital, indo ao encontro do cumprimento do Acordo de Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. In evolutionary terms, all the technology that surrounds us today just happened yesterday. Innovations in energy, biology, chemistry, modern physics, transportation, and communications all evolved just a century ago, and it's accelerating. We must all ensure this evolution does not come at the cost of humanity or the planet. But the trends are heading the wrong way. Humankind and Earth face serious threats that require urgent intervention. Digital with Purpose is an ambitious movement exclusive to companies and leaders committed to accelerating their positive impact and driving sustainable change through digital technology. It is a movement of leaders joining forces in a race to deliver against the Paris Agreement and Sustainable Development Goals by 2030. By giving technology a transformational role that puts the planet and humankind at its core, can we reverse the effects of climate change and positively impact our societies? A transição digital é uma oportunidade para trabalharmos juntos e enfrentarmos os desafios globais, respeitando os valores e os direitos fundamentais europeus. Esta é uma oportunidade para criar uma economia que serve as pessoas, uma economia com um propósito que não deixa ninguém para trás. No ano em que se comemora o 10º aniversário do Dia Internacional das Raparigas nas TIC, cumpre-nos alertar para a importância que a transição digital assume na recuperação no pós-pandemia, mas que só será efetiva se transversalmente se incluir a questão de género nesta transição. Como se refere no Plano de Recuperação e Resiliência, a transição digital obriga a uma particular atenção conhecida a profunda subrepresentação das mulheres na área das tecnologias de informação e comunicação. O combate aos estereótipos no domínio digital está presente desde a escola até à qualificação da população ativa
onde os programas de capacitação digital terão uma representação equilibrada de género. Estima-se que a Europa precisa de cerca de 800 mil trabalhadores em TIC. Programação, inteligência artificial, dados, computação avançada, cibersegurança. Não podemos desperdiçar metade da população. Como é que se invertem os números que mostram que apenas 21,3% dos estudantes do ensino superior em TIC são mulheres? E que menos de 1% do emprego total feminino é nestas áreas? Antes de mais, com o patrocínio ao mais alto nível do governo português, materializado no trabalho sem tréguas, nesta matéria, da Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, que desde a primeira hora abraçou este desafio, com ações muito concretas e o apoio, a presença nas mais diversas iniciativas de inclusão digital. A inclusão e a promoção da literacia digital são inequívocas prioridades de todos. Quer o programa InCode 2030, quer também o Plano de Ação para a Transição Digital, têm vindo a criar ações concretas no sentido de promover as competências digitais das portuguesas e dos portugueses e assim perseguir a igualdade de género no digital. Iniciativas como as Engenheiras por um Dia, Eu Sou Digital, Upskill e, mais recentemente, os certificados de formação online são um exemplo disso. A educação, o conhecimento e a liberdade de escolha são fundamentais para termos um mundo mais justo para todas e todos. E porque haveríamos não querer concretizar tais coisas? Aquilo que temos de fazer para uma transição digital justa e inclusiva é, afinal, aquilo que devíamos fazer de qualquer forma. Hoje teremos a oportunidade de ouvir testemunhos inspiradores de mulheres que desafiaram o preconceito, fintaram os estereótipos e mostraram que os homens não são de Marte e as mulheres de Vênus como nos quiseram fazer crer. O lugar da mulher é onde ela quiser e pode, sem dúvida, ser nas áreas TIC. Obrigada a todas e a todos, a toda a equipa que tornou este evento possível, a todas as oradoras, à Sara Sá pela moderação. Um obrigado muito especial à Rosa Monteiro, Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, responsável por hoje estarmos aqui a comemorar este dia com tanta gente interessante. Obrigada. Obrigada. Obrigada também, Luísa, pela participação e por todo o trabalho que tem feito. Chamo agora ao palco a Secretária de Estado de Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, uma das grandes impulsionadoras deste evento. Obrigada. Começo por cumprimentar todas as pessoas que participam neste painel e congratular uma vez mais a Luísa Ribeiro Lopes por todo o espaço de estreita articulação que temos tido para colocar a participação das mulheres num lugar central na transição digital. Nunca como hoje a igualdade de género foi tão assumida nas políticas setoriais das tecnologias e do digital e como condição imprescindível de desenvolvimento. Cumprimento também as pessoas que nos seguem através das plataformas digitais. Por isso, é com enorme entusiasmo que vejo a forma como assinalamos os 10 anos do Dia Internacional das Raparigas nas TIC, uma articulação entre o nosso Engenheiras por um Dia, o programa InCode e o Plano de Ação para a Transição Digital, que marca o arranque do Fórum Portugal Digital com uma sessão dedicada a este dia. Em particular, neste período dramático e transformador das nossas vidas, em que o digital e a desigualdade no digital são tão determinantes, mas em que reafirmamos o compromisso para a mudança necessária. Como sabemos, as soluções digitais para a crise confrontam-se a vários níveis com os reduzidos níveis de participação das mulheres no digital em Portugal, arriscando até agravar desigualdades pré-existentes. Sabemos que as mulheres especialistas em TIC são apenas 0,9% do emprego total feminino. Sabemos que entre as pessoas diplomadas no ensino superior na área das TIC, as mulheres passaram de 26% em 1999 para 21,3% em 2019. E que em 2018, a percentagem de adolescentes que aos 15 anos aspirava a trabalhar nas TIC quando tivesse 30, era de apenas 0,2%, o que é uma das percentagens mais baixas na União Europeia.
E ainda, segundo dados do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, sabemos que o emprego nas áreas das TIC cresceu na primeira vaga da pandemia em toda a União Europeia, mas ainda assim as mulheres continuam a estar mais afastadas. Por outro lado, também nos diz o EIG que mais mulheres do que homens na União Europeia estão em ocupações teletrabalháveis, o que traz o risco de novas desigualdades caso as ações de literacia digital não assegurem, pelo menos, igual participação de mulheres. E tudo isto reforça a urgência na eliminação do Gender Digital Gap, através de ações e metas muito concretas, alargando e consolidando o projeto Engenheiras por um Dia. A iniciativa de hoje é bem exemplo disso. Este projeto já chegou a quase 10 mil jovens, contando com 58 entidades que são estratégicas no desafiar das estereotipias de género que coartam o imaginário e, por isso, as oportunidades de tantas crianças e jovens. Aqui chegada, não posso deixar de agradecer o compromisso e dinâmica única da Luísa e que já nos trouxe resultados muito tangíveis e muito promissores em programas que aqui também hoje serão representados. O programa Eu Sou Digital, Upskills, também a formação online da Google, a PDC e IFP. E também por isso, o Governo transversaliza este objetivo no Plano de Recuperação e Resiliência em várias das suas dimensões, de que vos darei apenas alguns exemplos. Na aposta nas competências digitais das mulheres, assegurando oportunidades para participarem em setores competitivos como as TIC e também a capacidade para responderem à transformação do mundo do trabalho. Para isso, o PRR inclui mecanismos para garantir que as mulheres participam nos programas de educação e capacitação digital, nas suas várias componentes, desde as qualificações e competências, às empresas 4.0, à reforma da educação digital e à componente do investimento e inovação. E destaco ainda a criação de melhores condições de conciliação, com mais respostas sociais, de saúde e de mobilidade, promovendo uma divisão mais igual das tarefas de cuidado, que é condição para uma participação plena no mercado de trabalho e para o exercício de lideranças. Estas são ações muito concretas que estamos a desenvolver e que consolidam e reforçam o trabalho que já temos vindo a fazer para caminharmos de forma sustentada para um Portugal mais igual e um Portugal digital. Obrigada. Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Agora junta-se a nós, através de um vídeo, Amélia Patacho, que é uma aluna do secundário e que participou na primeira iniciativa Engenheiras por um Dia, há 4 anos, e que gostou tanto que se tornou numa embaixadora da própria iniciativa. Vamos ouvir a Amélia. Olá a todos, o meu nome é Amélia, estou no 12º ano em Ciências e Tecnologias e fui convidada para partilhar convosco a minha experiência no projeto Engenheiras por um Dia. Participo neste projeto no seu ano de lançamento, quando estava no 9º ano, e posso dizer que me marcou muito pela positiva. Ao longo do ano tive a oportunidade de participar em várias atividades que me permitiram conhecer melhor o mundo da engenharia e também fazer debates no âmbito da igualdade de género. Este projeto foi para mim uma espécie de despertar, foi a partir dele que comecei a ponderar seriamente a possibilidade de a engenharia ser para mim e também me fez perceber que eu tenho capacidades para seguir a engenharia, existe espaço para mim no mundo das engenharias e que o meu trabalho merece reconhecimento sem que o meu género tenha qualquer influência na sua avaliação. Se eu tivesse de escolher uma frase para definir o projeto, seria definitivamente o projeto que traz à mesa debates desconfortáveis e que dá às raparigas a possibilidade de se sentirem capazes numa sociedade ainda tão cheia de rótulos. Obrigada.
Obrigada, Amélia, por esse testemunho tão inspirador. Agora vou passar um bocadinho o papel de moderadora e vou contar um bocadinho da minha história e porque é que faz sentido eu estar aqui a moderar um debate desta natureza. A primeira vez que eu me apercebi que havia uma questão de género associada às escolhas profissionais ou até académicas foi no 7º ano. Em minha casa era um lar, os meus pais ambos trabalhavam, tinham a mesma profissão, ambos cozinhavam, ambos cuidavam dos filhos. Portanto, eu em casa não me tinha apercebido disso. Quando fui para o 7º ano, escolhi a disciplina de eletrotecnia. E na minha escola, que era a Escola Secundária da Ribeira Grande, as turmas eram feitas pelas opções. E o que é que aconteceu? Eu fui parar numa turma só de rapazes. Eu era a única, eu tinha mudado de escola, era a única rapariga e faziam uma vida negra, os rapazes da minha turma. O que hoje em dia provavelmente se chamaria bullying, na altura não, isto não tinha este nome. E precisamente porque eu tinha feito essa opção, tinha escolhido eletrotecnia e as minhas colegas todas tinham escolhido práticas administrativas, que era aprender a escrever à máquina. Os meus professores aconselharam os meus pais a mudarem-me de turma, porque realmente o meu dia-a-dia na escola não era fácil. Mas nem eu, nem os meus pais aceitaram. E a minha mãe foi muito firme, sobretudo a minha mãe, e disse, não, ela escolheu, ela tem direito a aprender isso. Eles que se adaptem a ela também vai ter que se adaptar. E eu acabei, não foi um ano muito fácil, mas acho que foi uma boa decisão. E uma ironia do destino, eu fui eleita a delegada de turma naquele ano. Portanto, eles faziam uma vida negra, mas na verdade até confiavam em mim para os representar. Depois, eu estudei no técnico. E aí a relação não era 1 para 28, mas era 5 raparigas para 30 rapazes. E foi uma experiência completamente diferente. Aí o que eu senti foi que o facto de sermos poucas, das raparigas serem poucas, éramos mais apreciadas até. O nosso ponto de vista, a nossa perspectiva. E penso que são perspectivas um bocadinho como estas, com um bocadinho agridoces, positivas e também com alguns percalços pelo caminho, que vamos ouvir hoje durante esta tarde com um painel de mulheres e raparigas muito inspiradoras que se vão juntar a nós. Começo por chamar a Matilde Buizel, que é psicóloga de formação, mas que tem estado muito ligada à área das tecnologias, trabalhando no projeto Apps for Good, que se dedica a dar formação aos professores na área das TIC, para que depois os professores possam inspirar os alunos e possam ajudar os alunos a tomar contato com esta área. Bem-vinda, Matilde. Junta-te a nós, por favor. Olá, Matilde. Obrigada por estares connosco. Gosto de ver sem máscara. Eu não te tinha visto sem máscara. És ainda mais bonita. Obrigada. Como é que uma psicóloga se interessa por um projeto que tem uma componente muito tecnológica e muito ligada às TIC? Como é que foi essa história? Sim, eu sou psicóloga de formação e há 7 anos que estou no CDI e a gerir o projeto do Apps for Good. De facto foi uma inspiração pelo facto de inspirar esta nova geração, os jovens, portanto, para a tecnologia. Portanto, consegui, juntar aqui também um bocadinho da minha área da psicologia e aliar às tecnologias, e aquilo que me move, claro, é inspirar, motivar os jovens. Portanto, através dos professores, portanto, os professores são os vossos principais interlocutores, não é? E objetos de formação. Sim, então o Apps for Good. O Apps for Good é um programa educativo tecnológico, portanto, que está nesta edição em mais de 200 escolas e escolas que estão a desafiar essencialmente os alunos a trabalhar em conjunto com os professores para criarem apps, mas para resolver um problema social. E, portanto, com o Apps for Good, queremos essencialmente dar todos os métodos, ferramentas aos professores para inspirarem e ajudarem os jovens a pensar e a agir de forma criativa, a criar os seus próprios projetos com a tecnologia e sempre, claro, baseados nas suas paixões e nos seus sonhos,
também em colaboração com os seus pais, que é importante, e no ambiente de experimentação e de prática. E também temos, claro, o objetivo de motivar e inspirar as raparigas para projetos ligados à tecnologia e aqui temos tido ótimos resultados, portanto neste momento já temos uma representatividade de cerca de 40% de raparigas. As estratégias são diferentes, as estratégias utilizadas para cativar os rapazes ou as raparigas, acho que importa realçar que vocês cobrem uma margem de idade, uma faixa etária bastante diversa. Portanto, desde o 5º até o 12º são indivíduos completamente diferentes. Sim. Como é que se adaptam em termos de faixa etária e depois em termos de género? Sim, sim, o Web for Good realmente é do 5º ao 12º ano. Em termos de estratégia, portanto, todos os alunos partem do mesmo ponto de partida, portanto, que é através da nossa metodologia, portanto, este racional de a tecnologia como um meio para de facto tornar real os seus sonhos ou resolver problemas sociais. No entanto, portanto, relativamente às raparigas, e aqui temos alguns testemunhos dos professores, que nos alertam realmente com o início. Às vezes é mais difícil atrair as raparigas, mas é aqui também que entra o segredo da metodologia. Portanto, normalmente as professoras o que recomendam é a começar se calhar pelo good, e depois então a introduzir o app. E portanto partem do ponto de a questão é raparigas, o que é que vocês gostavam de mudar, de transformar, de também criar e transmitir aos outros, e depois então a tecnologia será uma excelente aliada como um meio para tornar real então essas ambições. E eu acho que, e aqui também o conselho que eu deixo para as raparigas que nos estão a ver, vão ver que ao experimentar realmente este tipo de projetos, vão ganhar a vossa confiança nas vossas competências digitais, mas se calhar também descobrir outras, portanto a vossa capacidade para comunicar as ideias, a liderança, o trabalho em equipa, que também são competências que são muito importantes nos dias de hoje. E, portanto, e também terem uma visão, se calhar, mais realista do que é a tecnologia, porque às vezes colocamos também ideias na nossa cabeça, também daquilo que ouvimos, não é? E portanto, as miúdas falam disso durante a formação, dão-vos feedback? Nós estamos muito em contacto com as escolas e se calhar partilhar aqui um bocadinho que é uma história, portanto, da Joana e a Carolina, que encontraram exatamente esta inspiração no Apps for Good, e partilhar um bocadinho da história delas. Portanto, claro que ao início, se calhar, não queriam participar ou estavam mais reticentes, mas em conjunto com as suas professoras, lá está, tiveram uma ideia. Portanto, na disciplina de português, estavam a dar uma obra, que é a obra de Ricardo Reis, e por sinal não gostavam tanto da obra. Não gostavam tanto, mas foi daí que surgiu a app, a 1936, que é o ano de Ricardo Reis, e que a app demonstra aqui todos os roteiros de Lisboa, por onde Ricardo Reis andou, e portanto que são descritos na app. E, portanto, foi surpreendente, porque não só conseguiram desenvolver a app, que elas achavam que não conseguiam, como ainda tornaram mais divertida a leitura, ajudaram os seus colegas, e, portanto, acho que foi aqui um conjunto muito bom. E, para além disso, a Joana ganhou também o prémio da Jovem Aluna Digital, portanto, que é patrocinado pelo Ponto.pt na nossa competição, e que permeia exatamente o desempenho das raparigas, e, portanto, que também foi algo que surpreendeu a Joana, e foram mais longe. Representaram Portugal em Londres, porque o Apps for Good também está lá presente. Neste momento, portanto, seguiram o seu percurso e estão na faculdade e, por sinal, em Engenharia, e
E ainda não ficaram por aí, estão também a liderar e ligadas a projetos não só ligados à tecnologia, mas também a causas sociais. Portanto, todo um conjunto de competências que foram descobrindo ao longo da sua jornada. Tu referiste aí que Apps for Good está em Inglaterra, está noutros países também. Há especificidades regionais relativas aos países e depois dentro de Portugal é diferente a abordagem nos centros urbanos ou nos meios mais pequenos? Ou miúdos e tecnologia é tudo a mesma questão? Sim, em Portugal, portanto, em Portugal a abordagem é igual. Relativamente a Londres, sim, há especificidades e, portanto, nós, por exemplo, aqui, talvez pelas nossas características mais latinas, nós damos um acompanhamento mais direto às escolas, portanto, damos formação aos professores, nós visitamos todas as escolas de uma ponta à outra do país, também para falar com os jovens e com os professores. Temos a parte da competição, também uma fase regional e uma final, para dar a oportunidade a todos a virem mostrar os seus talentos e a fazer o pitch das suas ideias e, portanto, sim, há algumas especificidades, mas eu acho que a mensagem é transversal, eu acho que a mensagem é transversal a todos, a esta geração, e aqui também, assim como a criatividade não é só para os artistas, a tecnologia não é só para os rapazes, não é? E, portanto, eu acho que aqui a maior mensagem realmente para as raparigas que nos estão a ver é experimentem este tipo de projetos e não há mal em errarmos, porque com isso, lá está, vamos aprender, vamos tentar de novo. E eu acho que só assim é que vocês vão ver o quão recompensador e inspirador é todo este processo e quem sabe abrir todas estas caixinhas que temos aqui dentro, não é? E que estão cheias de talentos e de competências. É preciso realmente entrar neste tipo de projetos. E temos ainda, já agora... Só mesmo para acabar? Sim, para acabar, só partilhar aqui uma frase de uma das nossas alunas, a Margarida, que disse no final do projeto, depois de ter desenvolvido a sua app, diz: se eu conseguir fazer isto, eu consigo fazer qualquer coisa. E, portanto... Lá em casa, perfeita. Exatamente, como também fazem parte das muitas Joanas, Carolinas e Margaridas, portanto venham também descobrir que vocês são capazes de fazer isto e muito mais. E, portanto, termino aqui em beleza. A dar... Exatamente. Obrigada, exatamente. Muito obrigada, Matilde, pela presença. Obrigada. Agora vai-se juntar a nós Sandra Miranda Ferreira, da Microsoft. Olá Sandra, boa tarde, bem-vinda aqui, este palco maravilhoso no Teatro Thália. Sandra trabalha numa empresa que dispensa apresentações, por todas as razões. Quando pensamos em tecnologia, acho que nos primeiros 3 nomes está Microsoft, não é? Está bem. Penso eu. Como é que é uma mulher, estamos neste evento, como é que é uma mulher trabalhar nesta meca da tecnologia? É um orgulho e um desafio permanente. Obrigada, Sara, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui hoje. Eu vou responder à questão da Sara e vou começar um bocadinho antes. Eu quando era miúda, não sonhava de forma alguma em ser engenheira. Porque a engenharia na minha cabeça era mecânica, eletrotécnica, construção, todo um conjunto de coisas que não era para o meu perfil. Eu gostava de ir desbravar novos mundos e queria ir para o espaço e ser astronauta. Como eu também. Era? Era. Pronto. Somos duas aqui. Fantástico. Então, com essa história em comum, eu, obviamente, fui para ciências e fui-me apaixonando por matemática, físicas, ciências em geral, como forma de resolver problemas. Confere. Escolho a área de ciências. A Sara, eu ouvi dizer que tinha 5 raparigas em 20 e muitas, não é? Sim. Pronto, eu tinha 6. É igual. Era mais ou menos... Gêmeas. Exatamente, eu tinha mais ou menos 6. Mas... Foi uma experiência de liceu fantástica, os rapazes tratavam-nos nas palminhas. Portanto, foi uma experiência muito gira. Mas isso levou-me a pôr engenharia no radar. E ligando a engenharia ao espaço, pronto, claro, fui para a engenharia aeroespacial no técnico.
onde em vez de 6 em 20 e qualquer coisa, éramos 4 em 30. E era o segundo curso da Aeroespacial, portanto o segundo ano em que o curso existia, e mais uma vez, e já aqui numa idade maior, eu senti uma coisa que a Sara partilhou, que é, os rapazes tinham muito respeito pela nossa opinião, tratavam-nos muito bem, e havia uma comunidade de raparigas no técnico que se juntavam em atividades, ou nas tunas, ou num conjunto de outras atividades, através de turmas, que permitia equilibrar ali um ambiente maioritariamente masculino com a reunião do elemento feminino dos vários cursos. Era muito giro. E foi um tempo onde aprendi imenso. E aprendi, essencialmente, que a engenharia me ensinava a resolver problemas que não eram necessariamente científicos. Dava-me as bases para eu resolver problemas de várias formas. E comecei a pensar que, se calhar, não era bem astronauta. Eu, se calhar, era mais aquele perfil que estava no centro de comando e controle, a garantir que a missão ia e vinha, e resolvia qualquer problema que pudesse acontecer. Concluí, se calhar, o que eu gostava mesmo era de resolver problemas. E ao sair da Aeroespacial, comecei a olhar para o mercado e resolvi sentir-me apelada por uma proposta de um setor que na altura estava em expansão, que era a consultoria. E que me prometia conhecer realidades diferentes, conhecia várias empresas, resolvia vários tipos de problemas com tecnologia. Esse bichinho tinha-me começado a ser semeado no técnico, bichinho da tecnologia, antes não tinha grande bichinho pela tecnologia, confesso, mas era um grande veículo para resolver problemas. Esse bichinho da tecnologia leva-me para a consultoria, passo lá 16 anos, a resolver problemas, muitos tecnológicos, outros não tecnológicos, e é curioso que este passado da Aeroespacial, no início, dava-me um bocadinho de vergonha. Vergonha? O curso de média mais alta? A maior parte das pessoas em consultoria, não só a maioria eram homens, como a maioria eram de gestão. Okay. A maioria na engenharia não eram engenheiros. Na altura, a maioria eram de facto de gestão, de economia. Eles é que deviam ter vergonha. E eu, pronto, dava-me ali assim bem, sou de engenharia, aeroespacial. E vou-vos confessar que perdi esses pruridos numa reunião com um administrador da Segurança Social, que é uma história que eu queria partilhar hoje. Estávamos a fazer um projeto para desenhar, eu estava responsável por desenhar o novo sistema de cobrança coerciva de dívidas à Segurança Social. E tínhamos uma reunião com o administrador onde ele tinha escrutinado a equipa toda e nós estávamos preparados, eu e um colega meu, para responder às perguntas sobre a equipa, assegurando que a equipa tinha todas as competências para desempenhar o desafio que nos tinham lançado. E ele só tinha uma pergunta para começar, apelando a todos os meus piores receios, que é, mas o que é que faz uma engenheira aeroespacial a trabalhar em dívida à Segurança Social? Pois. Querem problema maior do que este? Enquanto eu pensava... Problema maior? Não consigo imaginar isso agora. Mesmo. Enquanto eu pensava na minha junioridade, como é que se respondia àquilo? Se era com franqueza, se era sem franqueza? Esse meu colega responde com uma enorme desenvoltura. Então, porque a dívida à Segurança Social é astronómica. Astronomia, exato. No meio de tanta risada, a rir-se dizem grandes verdades, não é? E, portanto, de facto, estamos cá, ao que eu pude complementar, a dizer, bem, estamos cá para ajudar justamente a resolver esse problema. E a conversa desviou para a resolução do problema e ficou rematada a discussão sobre a equipa. Se uma engenheira aeroespacial para resolver o problema e a liderar a equipa, a partir daquilo estaria... garantido. Sanado. E o projeto correu muito bem. Aquilo tirou-me muita de um sentimento de alguma vergonha por ser uma minoria. Não só era mulher, como era uma minoria de engenharia. E a partir daí, eu confesso que tudo o resto foi cada vez mais novos desafios. Era apenas mais uma minoria. Hoje, e há alguns anos na Microsoft, eu vou-vos dizer que eu aprendi e reforço a minha convicção de que a melhor forma de nós resolvermos problemas é termos equipas de homens e mulheres, de mulheres e homens. Porque nós temos formas diferentes de pensar, nós temos formas diferentes de ver o mundo. Quer dizer que se quisermos resolver um problema para prestar um serviço à população, a população é feita por homens e mulheres. O público é feito pela diversidade. Portanto, a solução do problema também tem que ser pela diversidade. Várias cabeças. Quanto mais diversa for a equipa, melhor é a solução que essa equipa encontra. E deixem-me dizer-vos, se essa equipa em cima disso for de engenheiras e de engenheiros, não há ninguém que nos pare. Por isso eu tive a sorte, privilégio, alguma sabedoria, espero,
de me rodear de pessoas ao longo da minha carreira até hoje, e espero que no futuro continue assim, que valorizam muito mais o trabalho, o valor que as mulheres trazem à profissão, do que os dias de licença de maternidade que nós temos que tirar quando temos filhos, eu tenho 2, ou os dias que precisamos de ir para casa porque eles estão doentes, porque o valor do nosso trabalho e aquilo que nós trazemos à prática e à equipa fala mais alto. Até hoje eu tenho esse privilégio, admito, de sentir que o trabalho sempre falou mais alto e que o facto de ser uma minoria numa dada altura em engenharia, agora na Microsoft não sou uma minoria em engenharia, na Microsoft já pertence à maioria. Mesmo nos quadros diretivos há muitas mulheres na Microsoft. Nos quadros diretivos ainda somos uma minoria. Portanto, mesmo com minorias ou maiorias, o valor do trabalho, de um trabalho bem feito, feito com paixão e feito com o cuidado que nós podemos pôr no trabalho, fala mais alto. Por isso, não desistam, tentem. Se não é por um caminho, é por outro. Se não é tenham com vergonha, chefe, não é? É com outro, não tenham vergonha. E muitas vezes, de sítios inesperados, vem a melhor resposta que vocês poderiam pensar e que vos ajuda a quebrar mais um preconceito. Por isso, arrisquem. Se é isto que vocês querem fazer, nós, no mercado, precisamos muito de mulheres na tecnologia. Eu preciso muito de equipas mistas e de cada vez mais equilibradas nesta paridade entre homens e mulheres. Portanto, nós precisamos muito que as mulheres venham para a tecnologia. Só para terminar, a Microsoft tem programas específicos para captar mulheres, raparigas? Sim, temos programas específicos, não só em universidades, como programas de parcerias com programas como Women in Tech. Fazemos várias intervenções. Aquilo que estiver ao nosso alcance para promover a diversidade do talento técnico no nosso mercado, contem connosco para ajudar, porque é essa diversidade que nos vai fazer de nós melhores solucionadores de problemas. Muito bem. Muito obrigada, Sandra, pela história de vida e pelo testemunho. Muito obrigada, Sara. Aqui. Agora vamos ter connosco Susana Sargento, que é professora na Universidade de Aveiro, na área das telecomunicações e eletrónica. Bem-vinda, Susana. Susana, prazer. Olá, boa tarde. Bem-vinda aqui. Acho que ainda não começou. Bem-vinda aqui ao nosso palco. Também ainda não tinha tido o prazer de ver. No back só convém esclarecer que andamos todos de máscara, só aqui no palco, e com a distância regulamentar é que tiramos a máscara. E, portanto, embora tenhamos estado à conversa, só agora é que nos vemos. A Susana é professora na Universidade de Aveiro, lida com esta problemática todos os dias, eu diria. Como professora, qual é que é o feedback que... Portanto, as miúdas, quando chegam às suas mãos, digamos assim, já fizeram a escolha, já foram captadas. Consegue perceber o que é que condicionou a escolha, o que é que as levou a escolher estas áreas, a área mais técnica? Sim. Eu se calhar também começo um bocadinho por mim. Ok. Eu também fui estudante na Universidade de Aveiro, também fui estudante na área de eletrónica e telecomunicações. E se calhar começo até um bocadinho por mim, ou até por uma história que deste fim de semana. Eu estava a falar com uma senhora este fim de semana. Ela tem um filho no 10º ano, assim como o meu filho mais velho. E ela estava-me a dizer que o filho dela já sabia o que é que gostaria de seguir. Aliás, muitos dos colegas do filho dela já sabiam o que é que gostariam de seguir mais tarde. Alguns deles iam para a medicina porque os pais queriam. Okay. E eu perguntei, peço desculpa, os pais querem? Sim, têm boas notas, os pais querem, têm que ir para a medicina. E eu depois contei-lhe a minha história, porque voltei um pouco atrás, quando eu tinha 17 anos. E quando eu tinha 17 anos eu tinha boas notas, e como tinha boas notas, meus pais também queriam, embora gostariam que eu fosse para a medicina. Os familiares, os professores, as pessoas que me conheciam estariam à espera que eu fosse para a medicina e eu não fui. E eu, olhando para trás, eu na altura já sabia, mas olhando para trás, eu acho que eu iria ser uma péssima médica. Eu não teria qualquer capacidade, vocação para ser médica. E eu lembro que depois os meus pais ainda tentaram que eu fosse para outras áreas, para a economia, para a arquitetura. Eu disse-lhes, não, eu gosto de matemática, eu gosto de física, eu vou para a engenharia, é isto que eu quero seguir. E qual é que era o preconceito, digamos, vamos chamar preconceito dos seus pais, relativamente à...
É média, mais uma vez a média. Ok. E os meus pais são engenheiros também. Também temos essa questão, não é? Normalmente Pois. os pais não gostam que Tenham a mesma que os filhos profissão. vão seguir outras profissões. E eu voltei um bocadinho atrás. Eu sei que na altura fui um pouco um desgosto, não é? Para toda a gente que estava à minha volta. Eu fui um desgosto, porque não estava a ir para algo que realmente tirasse. Achavam eles que tirava o meu potencial. Garantias e que dava garantias. Mas o que é que eu posso dizer a seguir? A minha irmã, 7 anos mais tarde, vai para exatamente o mesmo curso que eu, na mesma universidade, e não teve qualquer problema. Porque a Susana já tinha Eu já desbravado tinha o caminho. desbravado, tudo estava a correr bem, verificaram realmente que nós podíamos ter todas e podíamos usar bem as nossas capacidades em qualquer área que estivéssemos. Isso foi muito importante. Voltando à questão, eu realmente lido muito, não com muitas alunas, porque não há muitas alunas nestes cursos, mas há algumas alunas e há alunas mesmo muito, muito boas. Eu diria que há algumas alunas que se calhar não tinham, ou seja, não tinham uma noção até exata do que é que iriam fazer, mas depois começam a perceber que esta área das tecnologias não é algo em que nós nos fechamos e estamos ligados a olhar para um computador. Não é nada disso. Nós estamos a construir coisas, nós estamos a construir aquilo que o mundo vai ser a seguir. Nós estamos sempre a pensar, eu tenho várias... Vivem no futuro. Nós vivemos no futuro, eu tenho várias raparigas que trabalham comigo a partir do 3º, 4º ano, são minhas alunas de mestrado, de doutoramento, nós estamos sempre a pensar o que é que vai ser o futuro. E isso é fantástico. E depois, também acabo por ter a sorte, e posso contar até a história de uma Margarida também, que este ano, em fevereiro, houve algum atraso nas defesas das teses de mestrado. Este ano, havia poucas raparigas, mas a Margarida, que por acaso era minha aluna de mestrado, tirou o único 20 na tese de mestrado desse ano todo. Mas ela é rapariga. E é uma das poucas, mas apenas houve um 20 e o 20 foi da Margarida. Não foi um trabalho teórico, nada teórico. A Margarida colocou drones a voar no ar e a fazer missões autónomas entre eles. Foi algo muito prático, mas que as mulheres são bem capazes de fazer. Eu gostava que tentássemos esclarecer aqui essas raparigas que chegam, que arriscam, qual é que é o fator diferenciador? Porque é que há estas que chegam a uma área vista como de rapazes e as outras ficam por trás? Consegue... Eu acho que há um pouco de medo e esse medo foi-me incutido. Não, agora aqui não pelos meus pais, mas eu recebi sempre essa informação. Ainda acontece. Vais para um curso muito difícil, vais para um curso só de homens. Eu adorei estar no meio dos homens, estava a ouvir as minhas colegas a falar, eu adorei. Exato. Completamente mimadas, não é? Extremamente mimada, ainda por cima eu era uma das mais novas, porque eu entrei um ano mais cedo, e tratavam-me como a menina deles, e continuo a ser a menina deles, porque nós, os melhores amigos, nós acabamos por nos juntar sempre. E eu nunca tive qualquer problema. E depois era o facto de ser um curso difícil, é o facto de ser um curso em que achavam que estamos a trabalhar muito com computador, mas hoje em dia toda a gente trabalha com computador noutras áreas, não é? Noutras áreas. E eu acho que isso criou aqui cria sempre alguma questão. E depois já aquilo que eu falei no início, não é? Quer dizer, os pais também. A pressão dos pais ainda. Se bem que hoje em dia começamos a ter uma inversão. Era algo que não tínhamos de antes, porque as médias da medicina eram sempre altíssimas. Agora as nem por isso. estão... Finalmente começou-se a perceber que as engenharias trazem e isso tanto já mais... se está a refletir na diversidade nas turmas ou ainda não? Eu acho que a nível de diversidade ainda não está, mas começa. E começa porquê? Porque, quer se queira, quer não, as meninas são mais aplicadas na secundária e acabam por ter notas melhores. Mais altas. E a seleção acaba por ser feita pelas notas. Por ser um pouco por aí também. E vai haver um tempo em que os pais vão dizer, como tens tão boas notas, tens que ir para engenharia. Porque realmente houve uma inversão relativamente à medicina, concretamente, que a Susana estava a falar, que era o curso. Isso dá-me um gozo tão grande. E já teve essa conversa com os seus pais? Não, os meus pais ficaram rendidos logo a partir de passado poucos meses. Depois o curso correu muito bem, eu acabei por receber alguns prémios sempre, e eles sempre se renderam a esse... Ou seja, foi um medo inicial. E quem tem que agradecer-lhe é a sua irmã também. Também tem que agradecer. Mas hoje em dia, obviamente, que eles sabem que eu fiz a escolha certa e aquilo que me fez...
aquilo que me fez ser diferente e dar valor também à área onde eu estou. Porque eu acho que se nós não gostarmos daquilo que estamos a fazer, também não vamos dar valor a essa área. E essa paixão depois passa para os alunos também, não é? Se eu estou aqui é porque fiz algo que fez sentido, não é? E que me chamaram para estar aqui. Foi bem feito. E essas alunas hoje em dia ainda são mimadas e bem tratadas como nós fomos, por serem meninas, e sentem-se bem? Sempre. E não há nível de desistência assim, não há, ou há? Ainda pode haver, às vezes sim, há áreas em que acontece. Sim, ainda há pessoas que realmente não era bem, e temos que perceber que nem todas as raparigas podem ir para uma determinada área, nem todos os rapazes podem ir para uma determinada área, isso também acaba por acontecer, de chegar à conclusão que... Mas não há mais desistências proporcionalmente entre as raparigas e os rapazes? Eu acho que é algo... Os cursos de engenharia são difíceis, isso sim, não é? Sim. E, portanto, é natural... São difíceis para ambos, e as raparigas que realmente levam o curso a sério acabam por ter resultados fantásticos. E depois, fantásticos. quando terminam, em termos de escolhas profissionais, fazem o mesmo tipo de escolhas ou encaminham-se para áreas diferentes? Não, eles fazem o mesmo tipo de escolhas. Não vejo que haja assim uma grande diferença entre eles. E depois há uma questão, é que hoje em dia há uma procura absurda, não é? Por pessoas que estão na área das engenharias, especialmente na área das engenharias informáticas, de comunicações, há uma procura muito, muito grande. E por isso não há assim uma diferenciação também bastante grande, não é? Entre rapazes e raparigas. Porquê? Porque a escolha é tão grande que... Obrigada, Susana. Não sei se quer deixar uma mensagem muito curta para captar meninas para serem suas alunas, só aqui mesmo para terminar. Não, a mensagem é essa, e eu passei depois, embora, claro, passei por várias histórias, depois também na minha vida profissional, de situações em que não estão à espera que nós tenhamos um determinado desempenho, não estão à espera que nós não tenhamos um chefe, entre aspas, não é? Ou seja, que nós tenhamos o nosso grupo, que nós estejamos a liderar, e isso é algo que não está à espera. E eu acho que em vez de nós sentirmos, e eu posso ter sentido, se calhar nos meus 20 e muitos, quando as pessoas me perguntavam, então, mas tu estás... Eu fui para a Universidade do Porto. Tu estás na Universidade do Porto? Sim. O que é que tu estás a trabalhar com quem? E eu na altura senti-me constrangida, porque eu tinha o meu grupo. Embora eu tivesse 27 anos, eu tinha o meu grupo. Era a dona? Entre aspas. Mas eu sentia-me constrangida. Hoje em dia não. Eu acho que nós não temos que nos sentir constrangidas. Pelo contrário, sempre me deu muito gozo conseguir provar que aquilo que nós quisermos fazer, nós vamos conseguir. Ok. Ir, mensagem perfeita para acabar. Ir muitas vezes contra aquilo que as outras pessoas pensam, mas se é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós devemos fazer. Obrigada, Susana. Muito obrigada. Testemunha, obrigada, boa tarde. Agora temos connosco Lara Campos Tropa, de outro gigante da tecnologia, da IBM. Olá, Lara, boa tarde, bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui. Eu queria perguntar como é que foi, se puder contar em linhas resumidas, por favor, o seu percurso até chegar à IBM. Como é que foi? O meu percurso até à IBM não foi muito longo. Pronto, não, ainda bem, não temos muito tempo. Não foi, porque eu fiz gestão e administração. E depois ainda fiz um estágio, um pequeno estágio no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E depois rapidamente me surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista na IBM em Portugal. E, portanto, foi um amor à primeira vista. Foi assim, foi uma entrevista fantástica. Então, voltando um bocadinho atrás, quando estava a estudar gestão, equacionou ir para uma empresa tão tecnológica? Não de todo. Pronto. Era aí que eu queria chegar. E acho que é muito importante essa pergunta, porque Sara, agradeço desde já, e também queria agradecer, também não agradeci, mas gostava muito de agradecer também à organização e à Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade por este convite. Mas respondendo à sua pergunta, não, e acho que isso é perfeitamente natural, que não haja logo essa propensão para ir para uma empresa tecnológica, mas não significa que não se desenvolva. Mas quando houve a oportunidade de concorrer, não teve receios? Não. Apesar de não ter estado no seu radar, eu também não sabia o que é que eu ia fazer, não é? Na realidade, nós quando acabamos o curso... Somos uns bebés, não temos noção de nada.
Eu não queria dizer, mas é um bocado isso. Eu digo. E, na realidade, a pessoa só é confrontada, efetivamente, com o que vamos fazer, com como é o mundo do trabalho, quando começa a dar estes primeiros passos. Portanto, a pessoa não sabe para o que vai. E se for de coração aberto, não é? E de mente aberta, tudo é possível. Tudo é uma possibilidade. E aos poucos vamos dando passos mais firmes naquilo onde nós temos mais competências, naquilo que sabemos fazer melhor, mas como temos este coração aberto, esta mente aberta, esta vontade de aprender, podem ser dando de facto passos mais concretos numa tecnológica e ainda nem sequer ter saído lá, portanto, já lá vão 2 anos. Tem sido um amor, um casamento feliz. Quando começou por uma área ligeiramente diferente daquela em que está agora, não é? Quando entrou... Sim. Portanto, eu fiz muito comunicação, marketing. Pois. E é uma área que está normalmente mais associada às raparigas, não é? Às mulheres. E ainda que tivesse ali períodos em que eu tivesse ido para uma área totalmente tecnológica, nem sei se posso, mas muito de homens, não é? Muito da área de homens, muito tecnológica, computadores pessoais, e nessa altura até tenho uma história para contar. Mas, efetivamente, a seguir ainda dei mais alguns saltos, não é? Saltos esses, como disse, a seguir, já mais relacionados com a venda de tecnologia, pura e dura, das nossas soluções tecnológicas, e aí é preciso mesmo saber. É preciso mesmo saber o que é que estamos a falar, é preciso aprendermos muito com os nossos colegas que são mais técnicos e que mais engenheiros e que estão na... Como é que foi esta interação entre uma mulher de uma área menos tecnológica para os duros, os geeks, os puros geeks? Olha, essa pergunta reporto-me há cerca de 19 anos atrás. Eu estava em Paris, na altura era a sede da IBM Europa, e desafiaram-me para substituir um colega, homem, muito experiente, numa área muito tecnológica, computadores pessoais, e para liderar uma equipa também muito experiente. E foi difícil, foi muito difícil, Sara, porque na altura a equipa não reagiu bem. Eu era muito nova. Por ser uma mulher. E era mulher. Nova. E na altura, lembro-me que houve mesmo 2 colegas que questionaram as minhas competências, as minhas capacidades e experiência para assumir aquela posição. E agora, olhando para trás, uma pessoa pode pensar... Eu penso, não é? Está bem, acabei por sobreviver e fiquei mais forte. E fiquei mais forte. Mas naquele momento são situações duras que a pessoa tem que... Na altura chamei um por um, tive conversas individuais, tive conversas em grupos e o que fiz foi simplesmente falar-lhes naquilo que eu era capaz de fazer com eles, naquilo que, sobretudo, eles me podiam aportar, não é, de valor na mesma para a unidade, continuar a trazer esse valor. Portanto, expondo-me também a minha vulnerabilidade, mas também dando-lhes espaço a eles para me dizerem o que é que tinham, quais eram as dificuldades deles, os receios que tinham, o que é que mais lhes doía relativamente à minha, não é, à minha ida para aquele lugar. E foi muito giro porque aos poucos eles começaram a lidar comigo de uma forma muito mais aberta. Acabaram por ficar todos no grupo, trouxemos ideias giras. Perder o medo. E perdemos todo. Eu acho que construímos até melhor, porque o que eu trouxe para cima da mesa foi uma abertura de mentalidades, a possibilidade de questionarmos o status quo, a capacidade de fazermos dinâmicas de grupo diferentes e, ao mesmo tempo, eu aprendia todos os dias com eles. E é este entrosamento, não é? Entre pessoas que são de origens diferentes, até porque nós tínhamos colegas de vários sítios do mundo, portanto, entre mulheres e homens, e é desta diversidade é que resulta, de facto, o melhor que se pode conseguir numa equipa. Portanto, foi assim, e hoje em dia ainda conheço... A Lara referiu que era exatamente ok, então chegamos lá. Ainda hoje... tenho essas relações com esses colegas. E com certeza que essa sua abordagem, a forma como lidou com o problema, se apercebeu e lidou,
terá feito escola, digamos assim. Provavelmente esses seus colegas, agora quando recebem outra mulher, mesmo que novinha e com ar ainda inexperiente, terão outra abordagem. Completamente. E até falámos nisso depois, mais tarde. Falámos nisso, eu lembro deles até porque nós fazemos estudos 360, não é? Nós temos que receber feedback dos nossos colaboradores, recebemos também dos nossos superiores, e esse tipo de feedback, até através daquilo que me diziam, deu para perceber nitidamente que seria diferente a forma como iriam abordar o futuro e as equipas com que iriam trabalhar. Eu acho que isso é muito importante, a forma como nós também nos damos. E eu, quando olho para trás, há aqui 2 princípios-chave que eu retenho e que me acompanham. É nós acreditarmos nas nossas capacidades, nas nossas competências, mas com uma mente aberta, portanto, com esta predisposição para o novo, para a mudança e para aprender com os outros. E também para abraçarmos o erro em equipa, porque se fizermos isto, a seguir os próximos passos são mais fáceis e bem melhores. Por outro lado, e como segundo ponto, conhecer sempre a outra pessoa, nunca julgarmos à primeira, porque provavelmente para eles também era difícil. Eu também tive que lhes mostrar o porquê de eu estar ali, porquê que eu estava ali, não é? Para eles sentirem essa segurança. Portanto, nunca questionar o outro e sim conhecê-los, porque conhecendo as outras pessoas tiramos o melhor de cada um de nós, não é? De cada elemento na equipa. E sente que tem esta responsabilidade de role model para outras gerações? Sim, sente isso no seu dia-a-dia como uma missão ou isto acontece de uma forma natural? Eu acho que na maior parte das vezes acontece de forma natural, mas intrinsecamente também está à medida que nós vamos progredindo, não é? E que vamos amadurecendo na nossa carreira, nós sentimos essa responsabilidade. E eu acho que isso advém muito também do contacto que fazemos, das experiências que vamos vivendo, como esta que vivi e outras que depois fui vivendo ao longo do tempo. Acho que também é uma responsabilidade que nos acompanha, não só perante nós e nós mulheres, e entre nós, tanto connosco próprios e entre nós mulheres, mas também com os nossos colegas, com os nossos colegas homens, que eles percebam isso. E não precisamos de o fazer de uma forma... Como é que eu ia dizer? Não precisa ser de uma forma... Ostensiva não, e exatamente. agressiva. Não tem que ser assim. Suavidade e diálogo. Exatamente. E aos poucos eles percebem-se dessa riqueza, não é? Como se falava há pouco, dessa riqueza de ter várias maneiras de pensar, várias maneiras de estar. E esta também é a filosofia atualmente na IBM? Totalmente, sim, completamente. E a vários níveis, portanto, toda a inclusão no seu todo, digamos assim. Não só neste aspecto que estamos aqui a abordar mais especificamente hoje. Das raparigas. Mas também, sim, numa perspectiva de inclusão no seu espectro global. Muito bem. Também me parece uma palavra perfeita para acabar, inclusão. Obrigada, Lara, por ter estado aqui. Muito obrigada eu. Foi um prazer. Agora teremos connosco a Joana Rafael, da Sensei. Olá, Joana. Prazer. Olá, Joana, bem-vinda, boa tarde, obrigada por estar cá connosco. A Joana, dentro de todos os perfis que temos aqui, combina 2 adversidades, vamos dizer, ou 2 excentricidades. É mulher numa área da tecnologia, inteligência artificial, a Sensei utiliza ou serve-se de ferramentas de inteligência artificial para as compras do futuro, acho que posso resumir assim, e é empreendedora, portanto, criou a sua própria empresa, já tinha tido experiência anterior no empreendedorismo. Como é que tem sido isso? Desafiar esses 2 estereótipos? Como é que... Olá a todas e a todos, muito boa tarde. Muito obrigada, Sara, pela questão que me coloca e por este convite. É um prazer estar aqui. Tem sido, sem dúvida, uma caminhada muito desafiante, com muita aprendizagem, muito interessante. Realmente há poucas mulheres no setor da tecnologia, mas são cada vez mais, e isso realmente é um incentivo para mim e realmente tem sido algo muito, muito gratificante estar a trabalhar nestas 2 áreas. E relativamente à parte do empreendedorismo, como é que chegou aí? Como é que, além de arriscar, porque já percebemos aqui de vários testemunhos que muitas vezes uma rapariga, uma mulher, enverdar pela área da tecnologia é encarado como um risco, como é que, além desse risco que já tinha tomado, ocorrido, decidiu criar uma empresa?
Bem, é uma história não muito longa, mas que Nós tem, gostamos se muito de calhar, histórias aqui. que tem se calhar alguns momentos. Realmente eu acho que o espírito empreendedor ocorre não só em homens como em mulheres. Eu acho que são assim algumas características do não ter medo de arriscar, mesmo que se esteja fora da sua zona de conforto e fora daquilo que se sabe fazer. Porque quando se está a criar uma empresa de raiz ou uma startup, o pressuposto é que realmente seja algo novo que nunca ninguém fez e, portanto, nunca ninguém estará na sua zona de conforto. Eu acho que, no meu caso, eu olhava um bocadinho para alguns exemplos que eu tinha até na minha família, até a minha própria mãe foi um grande exemplo para mim nesse sentido. Ela trabalhava e trabalha na área da indústria, onde ela também é empreendedora, empresária, e eu olhava um bocadinho para ela e pensava, se ela faz, porque é que eu não hei de fazer? Então isso realmente era um incentivo muito motivador para mim. Ou seja, à semelhança do que a Susana desbravou o caminho para a irmã, no teu caso, a tua mãe desbravou o caminho para ti. Sem dúvida, sim, sem dúvida. Foi um exemplo para mim. E, portanto, isso à partida já te dava outro conforto, já estavas mais à vontade na... Sim, sem dúvida. Eu acho que também, e eu posso contar um pouco mais depois com a história da empresa, mas realmente também a própria universidade e um programa onde eu estive no Instituto Superior Técnico, o MIT Portugal, também fomentava muito o empreendedorismo. E realmente foi também a partir daí que eu decidi criar a primeira empresa, até com um colega na altura do mesmo programa, e portanto isso também foi um fator muito importante. Se quiseres, conta-nos um bocadinho este momento em que decidiram. Acho que temos tempo. Queres contar como é que foi? Então, se calhar eu até, vou apresentar-me um pouco o que faz a Sensei, se puder ser. Então, como também fui apresentada, o meu nome é Joana Rafaela, eu sou cofundadora e diretora de operações da Sensei. Nós somos uma startup de base tecnológica baseada em visão por computador que quer transformar o retalho com inteligência artificial. Aquilo que nós fazemos, no fundo, e que sentimos a missão de mudar radicalmente a forma como todos nós e como as pessoas fazem compras em lojas físicas no mundo inteiro. Portanto, o que nós queremos fazer é transformar lojas de retalho físico existentes em, lojas automatizadas, autónomas e sem check-out, sem filas de espera para pagar. Se calhar eu até começo um pouco por explicar o que é isto, para vocês perceberem um pouco o setor em que estamos envolvidos. Realmente, como é que isto funciona? Mudar a forma como as pessoas fazem compras. Um cliente entra numa loja tendo-se feito um registro numa aplicação com meio de pagamento, ele entra na loja e faz as suas compras como sempre fez, portanto tira produtos da prateleira do supermercado, põe dentro do cesto, muda de ideias, põe de novo na prateleira e depois quando está pronto e fez as suas compras, sai da loja sem ter que passar pela fila, sem ter que passar por uma caixa para registar os produtos ou uma caixa de self-checkout. E, portanto, tudo isto ocorre de forma automatizada. O que acontece é que a pessoa, vai receber, passado alguns minutos de sair da loja, um recibo de forma automática no seu telemóvel. Isto é um bocadinho trazer conveniência à experiência de compra, um bocadinho como quando nós andamos de Uber e portanto, toda a parte transacional passou a estar automatizada. É precisamente isso que a Sensei faz para o retalho, obviamente com base em tecnologia, em sensores, algoritmos, câmaras que temos que instalar nas lojas para que isto seja possível e, efetivamente, realmente possa trazer melhorias operacionais também para a própria loja e para o próprio retalhista. Agora, se calhar eu também vos contava um pouco de como é que começou a Sensei, quem são os fundadores, quem é esta equipa. Sim, em linhas gerais. Eu depois queria que nos contasse um bocadinho do teu percurso de empreendedorismo relacionado com o fato de seres mulher, mas acho que temos tempo. Claro que sim, também poderei fazer isso, exatamente. Então, a empresa, como é que começou? Realmente, nós começámos em setembro de 2017, nós somos 4 cofundadores, 3 rapazes e uma rapariga, que sou eu, todos de áreas diferentes e bastante complementares, e, portanto, com competências diferentes. Uma coisa que é também importante quando se quer começar uma empresa, é algo que acho que é muito importante, pensar que a empresa vai precisar de diferentes valências e então tem que se encontrar diferentes pessoas que consigam, no fundo, levar para a frente as diferentes áreas que uma empresa precisa. Nós temos o Vasco Portugal, que é o CEO da empresa, ele estava muito especializado na área de desenvolvimento de produtos tecnológicos, tendo estado no MIT Media Lab como investigador. Depois temos outra pessoa que é professor, que é o Paulo Carreira, professor no Instituto Superior Técnico e doutorado em
Engenharia Informática, e depois ainda o Nuno Motinho, que é Engenheiro Aeroespacial, e depois doutorado na área de Visão por Computador. E depois tínhamos a mim, eu tenho algum background de experiência na área do retalho e desenvolvimento de negócio. Quando eu acabei a minha licenciatura, no início trabalhei durante algum tempo com um negócio familiar na área do retalho, em que estive muito ligada, portanto, à implementação de 2 novos conceitos de loja, e, portanto, muito próximo daquilo que eram os desafios das lojas físicas, e, portanto, foi onde começou este bichinho, pelo retalho, e depois também no desenvolvimento de negócio, numa altura em que eu estive a viver nos Estados Unidos e, portanto, fiz o desenvolvimento do negócio desta empresa nos Estados Unidos. Entretanto, eu voltei para Portugal para um programa no Instituto Superior Técnico, que é o MIT Portugal, onde eu fui fazer o mestrado executivo e depois uma parte de investigação, portanto, na área de sistemas sustentáveis de energia, portanto, na área da energia, para, no fundo, depois prosseguir estudos de doutoramento. Este programa realmente foi um grande incentivo para mim ao nível do empreendedorismo, porque havia a parceria entre a Universidade Portuguesa e a Universidade Americana do MIT, onde é muito comum saírem negócios e transferência de tecnologia da universidade, e isto também foi algo que me criou algum incentivo a criar a empresa. Portanto, quando a empresa começou, obviamente havia desafios no início de realmente perceber qual era o produto que fazia mais sentido para o mercado, e nessa altura acho que tivemos a sorte, ou pelo menos procurámos essa sorte, de entrarmos num programa de aceleração americano, que é o Techstars. Então fomos 3 meses para Berlim, portanto eles tinham um programa aqui na Europa, nós estivemos lá e nessa altura conhecemos alguns grupos de retalho, portanto, que depois acabaram por se tornar investidores da empresa. Temos um grupo de retalho alemão, que é o Metro Group, que se associou à empresa, e depois tivemos também um grupo de retalho português que se associou também a Sona IM, através da Bright Pixel, à nossa empresa como investidor. Obviamente isto trouxe-nos também ali um bom background de retalho e de capital, de modo a nós podermos tornar este sonho de realidade, que era realmente construir lojas autónomas, trazer tecnologia para o retalho, que junta realmente 2 das minhas grandes paixões, o retalho e a tecnologia. E agora só uma questão que eu não queria deixar de fazer, e mesmo para terminar, é: uma startup necessita de capital de risco, de angariar capital. Provavelmente tu tens muitas reuniões com potenciais investidores. Sentes que pelo facto de seres mulher e estás numa área muito tecnológica que tens mais dificuldade, ou não tens sentido isso? Em conquistar os potenciais investidores? Ou não é um assunto? Bem, sem dúvida que há muito menos startups fundadas por mulheres que recebem capital de risco para poderem alavancar os seus negócios. Isso, sem dúvida, são mesmo muito poucas. Eu não sei de cor a percentagem, mas eu acho que está abaixo de 5%. E portanto, obviamente, isso é algo que tem que ser mudado. É um obstáculo à partida, sem dúvida. Quer dizer, eu tenho a sorte de também ter mais 3 cofundadores homens e que realmente complementam, e portanto, se isso fosse um problema, que realmente eu não senti que fosse um problema, talvez também porque tinha este apoio, somos 4 e isso acaba por funcionar bem. Na Sensei, no início éramos 4 e até, portanto, durante os 2 primeiros anos éramos 10 pessoas em que não tínhamos raparigas na empresa. Hoje em dia temos 8 raparigas, portanto temos cerca de 25, 26% de mulheres na empresa, o que nos deixa bastante agradados, até um bocadinho acima daquilo que é a média do setor, penso que anda nos 15%, e realmente gostava de incentivar a que mais raparigas se candidatem, portanto, a trabalhar em startups e arrisquem e queiram um pouco também envolver-se no setor tecnológico, que é um setor muito importante para o futuro, no qual eu penso que as mulheres e as raparigas devem fazer parte e devem fazer questão de estar ligadas. Muito bem, muito obrigada, Joana, mais uma excelente mensagem de despedida, obrigada pelo tempo e pelo testemunho. Agora vamos ter connosco uma pessoa que se junta a nós remotamente, a Beatriz Macedo. Vou tentar dizer a empresa Kirchhoff Automotive. Depois a Beatriz já me irá corrigir se eu tiver dito isso de forma muito mal. Beatriz Macedo, não sei se já... Olá, Beatriz. Não consigo, não estamos a ouvir a Beatriz. Não. Olá, Sara. Olá, agora sim. Agora sim. Olá, Beatriz, bem-vinda, embora remotamente. Eu começava talvez por pedir
que dissesses este nome, Kirchhoff Automotive, não sei se eu disse bem, e se pudesses fazer, está mais ou menos, e pronto, já percebemos que é uma empresa do ramo automóvel. Podes só detalhar um bocadinho o que é a empresa e como é que aí chegaste, por favor? A empresa trata-se de uma fábrica em Ovar, de uma multinacional alemã que faz componentes metálicos para automóveis, portanto para a Peugeot, Citroën, a Opel, Mercedes, Audi, Volkswagen, etc. Todos estes carros precisam de muitas peças. Estas peças são feitas por vários fornecedores, em muitas fábricas pelo mundo inteiro. Uma delas está cá em Portugal. Eu, há 10 anos atrás, no primeiro Dia Internacional das Raparigas em TIC, estava a tentar escolher o que é que eu ia seguir no ensino superior. Tinha demasiadas opções, demasiadas paixões, demasiadas coisas que eu gostava e pedi alguma ajuda aos meus pais, que na altura tinham muita ideia de nós não queremos empurrar, fazes o que tu quiseres, nós não queremos empurrar para nada. Mas ajudaram-me com uma coisa, que foi a ideia de que a carreira que eu iria escolher não tinha que ser necessariamente as coisas que eu gostava e que a ideia de que segue profissionalmente a tua paixão pode não ser a melhor ideia. A pessoa pode ter uma profissão e ter uma carreira e, ao lado, ter paixões e coisas de que gosta. Elas não têm que ser uma e a mesma coisa. Isto porquê? Porque depois, a nível profissional, nós podemos trazer ideias das coisas que sabemos e fazemos de outros ramos para melhorar as soluções existentes no nosso ramo profissional. No meu caso, eu, por exemplo, gosto muito de comunicação, gosto muito de línguas, gosto muito de desporto. Nenhuma destas coisas acabou por ser a minha carreira, mas acabaram por trazer benefícios para o que eu faço atualmente como engenheira no ramo automóvel. Nós temos estado a falar de raparigas em mundo de homens. O teu caso deve ser o mais paradigmático. Mais mundo de homens do que automóveis e peças para automóveis não deve existir. Como é que tu viste esta opção de carreira? Como é que foi? Completamente ao contrário. Eu tenho sido muito surpreendida porque tanto na faculdade como na empresa onde trabalho eu tenho contactado maioritariamente com mulheres. Tu estudaste metalurgia e minas, não é? Metalurgia e minas. Metalurgia e materiais, mas em minas passa-se a mesma coisa. Estava à espera de encontrar um mundo mais de minoria. E não é verdade. Portanto, no meu caso, no curso na Faculdade de Engenharia do Porto, o curso de metalurgia era cerca de 50-50, homens e mulheres. Portanto, já percebi muito mais tarde, agora em adulta, que nem toda a gente teve este género de experiência, mas no meu caso particular nunca me senti minoria, nem nada que se parecesse. Na minha ótica, se me tivessem perguntado antes, todos os problemas estavam completamente acabados, tanto na faculdade como em empresas. Eu sempre vi muitas mulheres nos ramos em que trabalhei. É muito bom saber. E agora, no mercado de trabalho, na empresa, como é que tem sido? Há muitas mulheres na empresa onde estás? Mais em funções de escritório. Portanto, em funções mesmo fabris, é maioritariamente mundo de homens ainda. Mas, por exemplo, precisamente por estarmos a falar das raparigas em TIC, em particular em engenharia informática, não havia tantas raparigas como em metalurgia ou como em gestão industrial. Ainda há um bocadinho um estereótipo de que há engenharias mais próprias para meninas ou para meninos, que, a meu ver, é um disparate total. Isto porquê? Porque a nível de procura de recrutamento e de mercado de trabalho, procuram-se mulheres para tudo e mais alguma coisa. Pelas razões que já outras pessoas falaram aqui, que esta questão da diversidade traz mais ideias para o prato, permite melhores soluções e, portanto, às vezes acontece-me ser abordada por recrutadores a perguntar se eu tenho amigas na faculdade em cursos XYZ porque não se conseguem encontrar. Então perguntam, tens amigas em engenharia informática, gostávamos de falar com elas, ou tens amigas em engenharia eletrotécnica porque precisávamos de alguém e gostávamos de saber se conheces. E em algumas engenharias há realmente menos meninas. E pensas que a tua empresa está a fazer um percurso no sentido de atrair mais meninas para o setor? Sentes que há alguma preocupação ou que isto não é uma não questão? É uma preocupação não é uma explícita, explícita, não é explícito. Não é uma preocupação explícita, não há nenhuma espécie de programa especial de recrutamento só para engenheiras ou só para pessoas de informática. No entanto, não há também nada em contrário, ou seja, não há nenhum sentido de discriminação, nenhum tratamento diferente, antes pelo contrário, tudo exatamente igual para homens e para mulheres,
sempre fui muito bem tratada nesse sentido. E é isso colegas, que tu sentes no teu dia-a-dia, é o que sem sentes dúvida. no teu dia-a-dia. E eu tinha alguma dificuldade ao início, achava eu, de contactar, lá está, numa indústria automóvel com muitos homens mais velhos e que já tinham muitos anos de carreira. E não tenho notado essa dificuldade. Quanto mais tempo passa, melhor me integro na equipa e sem problema algum nesse sentido. Portanto, a quem estiver na dúvida, encorajo muitíssimo. E sentes que, de alguma forma, tal como estás a fazer este apelo aqui e que te agradecemos, que já inspiraste outras amigas ou colegas a seguir o mesmo caminho, primos, familiares? Acreditas que, de alguma forma, nós temos falado aqui de exemplos que desbravaram terreno, achas que no teu caso isso também terá acontecido? Espero que sim. Tive uma prima que acabou por ingressar em engenharia, agora entretanto mudou de curso porque gosta de outra coisa, mas também já integrei vários grupos de mentorias a raparigas mais novas que estão interessadas em saber como é ser engenheira e nesse sentido espero que sim, espero ter ajudado as pessoas com quem contactei até agora a tomarem essas decisões de forma mais informada. E nesses programas de mentoria que referiste, que dúvidas é que as miúdas trazem, ou que receios, ou que angústias é que te reportam e que tu tentas esclarecer? É muito difícil perceber, e eu também tive esta dúvida quando era mais nova, é muito difícil perceber o que é que faz exatamente uma engenheira, como é que é o nosso dia-a-dia e como é que nós conseguimos integrar esse trabalho com o resto da minha vida pessoal, social, familiar, o que seja. E visto de fora é difícil compreender este desafio, visto de dentro é difícil explicá-lo, porque torna-se complicado explicar a alguém de fora o que é que eu faço exatamente no meu dia-a-dia. Mas, por exemplo, a questão da integração com a vida social ou familiar, não noto dificuldade nenhuma. Entre a trabalhar, escritório, neste caso em casa, teletrabalhável, trabalho ao computador, pausa para almoço, trabalho ao computador e tenho tempo, não vou dizer de sobra porque sabes sempre a pouco, mas para estar com amigos, para estar com a família, portanto, perfeitamente integrável, sem problema algum. E aproveitando aqui que temos este palco privilegiado, quando te perguntam o que é que tu fazes, como é que é o teu dia-a-dia, neste horário que acabaste de escrever, consegues num minuto explicar? Num minuto é difícil, mas vou tentar. 1 minuto e 10. Essencialmente o que eu faço é ajudar os clientes das marcas de automóveis a desenvolver peças, portanto, a criar uma peça nova. Quando é preciso uma peça nova, vamos tentar criá-la de forma a que ela seja fabricada com o máximo de qualidade possível. Portanto, com as arestas super direitinhas, com os furos com a dimensão que têm que ter, tudo com a qualidade mais adequada. E é um alívio saber, quando vou na estrada, vejo um carro em que colaborei de alguma forma, é um alívio saber que se ele se estampar contra uma parede, a qualidade das peças foi de facto verificada a uma minúcia absolutamente impecável. Fazes esse trabalho, quando fazes essa verificação de forma inconsciente. Conseguiste explicar, viste? Conseguiste... Só ainda uma questão. Nessa tua atividade diária, portanto, mesmo os clientes são sobretudo homens, suponho. Os teus interlocutores no teu dia-a-dia são sobretudo homens. Mais ou menos. As chefias são sobretudo homens, mas os meus interlocutores têm sido maioritariamente mulheres. Nas áreas de qualidade industrial têm sido maioritariamente mulheres. Okay. Surpreendentemente. Muito bem, ainda bem. Muito obrigada por teres juntado a nós, Daniela. O resto de boa tarde para ti e uma vida longa e feliz nesta carreira. Obrigada. Vamos ter agora também mais uma participante que se junta a nós em modo remoto, a Daniela Braga. Daniela Braga, que é CEO da Define Crowd, uma empresa de que temos ouvido falar muito nos últimos tempos. Daniela está nos Estados Unidos, não me engano. Daniela, olá, boa tarde, bem-vinda. Ótimo, obrigada, prazer estar aqui. Bem-vinda aqui, ainda é muito cedinho para si, não é? Portanto, bom dia. Não, já não é? É bom dia. Ainda é bom dia, não é? São 8 e pouco. Pois, sim, é bom dia ainda. Bom dia, bem-vinda. Talvez pedisse, Daniela, que explicasse à nossa audiência, que é possível que não conheça ainda, porque temos miúdos novos ainda a ver-nos, que nos explique um bocadinho do seu percurso e porque é que está num fuso horário tão diferente do nosso. Porque é que está nas 8 da manhã agora.
Ora bem, era uma parte da história que eu ia contar. Então, Eu venho ótimo. do Porto, eu nasci no Porto, licenciei-me em Línguas e Literaturas Modernas, em Linguística e Literatura Portuguesa. E no final do meu ramo científico, eu já sabia que ia para o ramo científico, isso foi uma decisão que eu fiz no terceiro ano. Aparece-me uma oportunidade, estava entre ir fazer um doutoramento em Santa Bárbara, já aqui nos Estados Unidos, parece que já estava nas minhas estrelas, ou entretanto apareceu-me uma bolsa de estudo na Faculdade de Engenharia para um linguista. Acontece que eu era a única linguista a ser licenciada naquele ano, porque era um curso em que a maior parte das pessoas, éramos 40 a sair por ano, e havia 2 pessoas no ramo científico, e eu fui a primeira a licenciar-me do ramo científico. Fui parar à Faculdade de Engenharia por essa obra do acaso que me estava destinada, e que o processo de entrevista foi mais ou menos assim, muito engraçado. Isto foi em julho, estava todo fechado na Faculdade de Engenharia do Porto, e basicamente o professor Espaim, falecido Espaim, que era professor de eletrotecnia, disse-me na altura, eu disse, venha, professor, eu sei que devo estar super atrasada, fora do prazo, e diz ele, não, venha, porque ninguém concorreu, e nós temos aqui uma bolsa da Comissão Europeia em que, de facto, os europeus e a Comissão Europeia estão a contratar linguistas para engenharia, isto para fazer um sintetizador de fala em português europeu para cegos, na altura, e não sabemos muito bem porque é que precisamos de linguistas, mas vem para aqui, começa a fazer a anotação fonética deste. Era um programa de rádio até dezembro, e se sobreviver até dezembro, e se conseguir encontrar um caminho aqui, nos explicar porque é que nos é útil, continua. Isto foi mesmo assim. E assim começa a minha carreira em inteligência artificial, não se chamava assim, mas realmente isto já era o início da inteligência artificial. O que acontece é que eu, além de estar horas e horas a segmentar áudio, durante 3 meses, descobri as primeiras bases do que veio a ser a minha tese de doutoramento mais tarde, em tecnologias de voz e de engenharia. Entretanto, eu fiquei em engenharia para sempre há 20 anos, e realmente publiquei os meus primeiros 2 papers internacionais em conferências de relevo que ainda hoje existem nesta área. E portanto a Daniela não só conseguiu convencer de que era necessária, como tem conseguido convencer investidores de que é uma pessoa confiável para lhe confiar em milhões de dólares ou euros ou ienes ou o que seja. Acha que o facto de ser uma mulher lhe tem dado uma vantagem, uma mulher com um percurso algo invulgar, não é? Porque combina 2 áreas do saber que normalmente não estão juntas, ou não? Ou que é mais difícil por ter este percurso invulgar e ser mulher? Depois do meu doutoramento, depois de ter passado pela Microsoft 7 anos e ter passado de Portugal para a China, onde fui liderar um grupo lá, também era a única mulher lá e a única mulher ocidental no meu grupo em Pequim, e depois de vir para os Estados Unidos, e depois de ter levantado a minha série A, estamos a falar depois de passar pelos primeiros 12 milhões de dólares de investimento, acho que a vida, entretanto, começou a ser mais fácil, do ponto de vista de aceitabilidade da minha condição feminina. Mas até aqui, não. Eu tenho sempre que dar 3 vezes mais provas. Eu tive investidores que me diziam na cara, aliás, que me perguntavam se eu ainda tencionava ter mais filhos, se estar solteira é muito melhor, e estou.
também servindo os investidores, tem que ser, porque isso é o tipo de coisas que ninguém pensa perguntar a um homem. Claro. Mas perguntam e há muito é muito e a difícil. Daniela Isto é para responde, dizer que, quando lhe perguntam, responde, sente que deve responder? até aqui sim, eu respondido. não cheguei, eu digo muitas vezes que não cheguei onde cheguei, graças às mulheres que me ajudaram, foi graças aos homens que me ajudaram, e algumas coisas eu tive que dizer no sentido daquilo que eles queriam ouvir, e outras coisas aquilo que está nos meus princípios. Eu nunca vou contra os meus princípios, mas isto não é para os faint of heart, como se diz aqui. Isto é preciso fazer escolhas. Como entrepreneur já é preciso fazer escolhas, mas como entrepreneur, como o Women in Tech, a fazer um percurso em que eu sou sempre, mas eu estou a falar praticamente sempre, a única mulher in the room, the only woman in the room, com investidores, com muitos clientes, e na minha empresa nós temos 32% de mulheres, e com muita dificuldade em encontrar mulheres em posições de liderança ou com percursos de liderança, porque é um percurso que as mulheres sabem que à partida é mais difícil. Agora, o facto de ser mais difícil não é impossível. Aqui estou eu, não é? A prova viva. É preciso não desistir. Mas como é que se sentia? A Daniela disse que tinha que se esforçar 3 vezes mais por o facto de ser mulher. O que é que a fez não desistir e como é que se sentia? Porque isto acaba por ser uma injustiça enorme, não é? Como é que vencia essa sensação de injustiça e a frustração por estar a ser penalizada pelo facto de ser mulher? Onde é que ia buscar forças para... Com muito otimismo e acreditando sempre em mim. Há uma coisa muito importante, é preciso... eu digo isto muitas vezes a muitas mulheres e à minha filha, é preciso encontrar uma paixão, master it, portanto aperfeiçoá-la, ao ponto que aquilo é basicamente uma pedra, uma fundação para tudo o que na vida nos vai aparecer daqui para a frente. Se nós acreditarmos, já passamos por tanta coisa na vida. Eu vou de linguística para engenharia, tenho que me afirmar no mundo de homens. Durante 9 anos toda a gente dizia, mas tu nem sequer és engenheira. Aliás, o ano passado eu tive essa mesma afirmação de um investidor que me deu uma term sheet para a minha série B de 50 milhões, mas que me dizia mesmo, vamos lá, mas tu não és bem engenheira, como é que é possível tu estás a dirigir a inteligência artificial? Isto é em Los Angeles. Portanto, vamos lá ver, o preconceito em todo lado, a gente tem que tem que ter tripla de graduação, um doutoramento é fundamental, é preciso dar 2 vezes mais provas de revenue e de tração do que qualquer homem, e é preciso levar muita porta na cara, mas muita porta na cara, que a maior parte das mulheres, se forem inseguras, levam com a porta na cara e desistem. Logo ali. E desistem. E desistem. E aí é que está, não pode ser. E é neste momento que têm que pensar na Daniela Braga. É quando levarem com a porta na cara, pensam em si e voltam a bater na porta ao lado. Muito obrigada por esse testemunho, Daniela, tão inspirador e tão importante, e obrigada pelo esforço por se ter ligado a nós. Nós sabemos o que isso representa. Não há problema. Muito obrigada. Um resto de bom dia e felicidades para si. Obrigada. Agora seguimos para um testemunho diferente de uma aluna, a Mariana Cruz, que é aluna da Escola 42. A Escola 42 é um projeto muito interessante de ensino de programação, de software, num método muito inovador que começou em França e que veio o ano passado para Portugal. A Mariana é uma aluna, uma das poucas raparigas, porque apesar do método inovador, a escola não tem conseguido atrair ainda muitas raparigas para o ensino do software. Obrigada, Mariana. Podes juntar.
Olá, Mariana, bem-vinda, obrigada por vires aqui contar a tua história. Portanto, como eu já fiz uma pequena introdução à Escola 42, uma escola de programação com um método de ensino muito por objetivos e por aprendizagem própria, que tem muito poucas raparigas. Eu tive a oportunidade de fazer lá uma reportagem e era um dos objetivos dos dirigentes da escola é atrair mais raparigas. Como é que tu foste atraída para a Escola 42? Tu ainda por cima não és da área de ciências, não é? Eu não sou da área de ciências. Quer dizer, no meu secundário eu estava na área de ciências e tecnologias, só que depois eu decidi ir para antropologia. Quando estava em antropologia, acabei a licenciatura e decidi vou continuar na área e seguir para a antropologia forense. Quando estava a fazer antropologia forense, já estava no meu ano de mestrado e comecei a perceber que, de facto, ainda havia muito para explorar dentro da área e que podia ser conciliado com a tecnologia. E por causa disso, eu decidi, eu quero seguir isto, eu quero melhorar a área ao complementar com a tecnologia. Isto porque houve também colegas... Sentiste necessidade das competências tecnológicas. Exato. Eu tive colegas que acabaram por criar algumas aplicações que ajudaram-me bastante na área. Eu até estava a usá-las enquanto estava a fazer a minha tese. E por causa disso eu pensei, não, eu posso fazer mais. Eu também quero fazer. Eu quero fazer isto. E então comecei a procurar cursos online. E uma amiga minha, por acaso, enviou-me o link. Olha, o que é que achas disto aqui? Acho que devias candidatar-te aqui à Escola 42 de Lisboa. Se calhar é uma notícia que eu escrevi. Se calhar, sabe? Foi mesmo no início, ainda por cima, então não havia muita informação da escola em Lisboa e eu decidi, ok, vou fazer os testes para saber se vou ser admitida. Fiz os testes, fui e depois disseram-me, vens fazer o check-in e vais ver como é que é a escola e nós vamos explicar melhor como é que isto é. Quando cheguei lá, de facto, era só eu e mais 2 raparigas, num mar de rapazes, mas mesmo assim eu decidi, não, eu quero mesmo continuar a fazer isto e depois percebi que eles próprios também tinham muito isto de querer começar a incentivar. Sim, ao ponto é uma preocupação exato, da escola. Exato. Também decidiram criar um dos check-ins, era só para raparigas, por exemplo. Se calhar só explico, fazer um parênteses, os check-ins é uma das fases de seleção, não é? Existem 3 fases de seleção. A primeira são os jogos online, em que se passar, então vai-se fazer o check-in. Quando se vai fazer o check-in, aí aprendemos o que é a escola, contam-nos também a história da escola, porque não é só em Portugal, ela de facto ela foi fundada em Paris e já foi em vários países, continentes. Exato, em mais de 20 países e por isso decidiram juntar esta iniciativa a Portugal. E depois do check-in podemos nos candidatar para a Piscine. A Piscine é um curso intensivo de programação durante 26 dias. Em que estamos a aprender... Non-stop, não é? Non-stop. Um regime muito intensivo. Exato. E então nós é que fazemos os nossos tempos, os nossos horários e decidimos... e nós é que fazemos os nossos projetos e tudo depende de nós. Por isso... É a autonomia quase total, não é? Exato. É a filosofia da escola, do método de ensino, não é? É exatamente isso. E por isso mesmo uma pessoa tem que ser persistente, resiliente. E por causa disso é muito importante porque também não consideram o nosso background. Nós podemos vir de qualquer área e se passarmos nos testes iniciais, então já estamos um passo à frente para entrar na escola. Inclusivamente não é obrigatória a licenciatura, não é? Exato, não é obrigatória a licenciatura e também não é obrigatório se tivermos 17 anos e já tivermos a acabar o ensino secundário, podemos nos candidatar. E pronto, e então quando chegamos ao check-in é quando conhecemos a escola e por isso é que também fazem a parte de um dia só para raparigas, que é para tentar também motivar mais, incentivar mais as raparigas a sentirem-se num ambiente mais confortável também, porque de facto quando cheguei lá era eu e mais outra rapariga que estava lá. A dada altura eram 17% as raparigas, não sei se entretanto já mudou, mas não, no início eram 17%. No início eram 17%, agora que já entraram mesmo na escola, continua nessa área, já estamos quase nos 20%, mas
o número continua muito pequeno. E então as próprias pessoas da administração e tudo estão a tentar criar ainda mais iniciativas para conseguir incentivar mais raparigas. Isso é uma parte muito importante da escola. Tu tens feito esse esforço, tens falado da... Claro, eu falo... Estás aqui hoje, obrigada. Exato. Mas em cenários mais informais, com os teus amigos, o teu grupo? Sim, eu estou sempre a falar da escola, porque de facto... Qual é que é a receptividade? Quando falas... As pessoas são muito receptivas, gostam muito da ideia, ainda por cima, por não se ter de pagar, ainda por cima. Sim, por exato. isso Além do método de ensino inovador, há essa questão. Exato, ou seja, as pessoas sentem-se mais incentivadas. Não vou perder nada em candidatar-me para lá, posso aprender uma coisa nova, o que é muito importante. E então as pessoas de facto sentem muito isso e também pensam, ok, vou experimentar, vou ver como é. E depois, de facto, é um futuro que temos ali, que já estamos a criar e é mesmo muito importante. E as outras, há algum ponto em comum? Tu disseste que quiseste ir para a escola porque querias complementar a formação que tinhas feito. As outras raparigas que lá estão, o que é que as motivou? Consegues traçar um retrato assim em geral? Nós temos lá raparigas de várias áreas, sim. Não tem que ser de áreas de ciências, nem nada, simplesmente pensaram, quero mudar um bocadinho e então decidiram, vou agora explorar um bocadinho mais tecnologia. Existe lá uma pessoa que, por exemplo, veio de marketing e ela pensou, eu posso ajudar muito o meu negócio com isto. E então decidiu candidatar-se à escola para conseguir complementar também a parte dela. Sim. Ou seja, não é preciso estar dentro da área de tecnologias para que a escola... Para tirar benefício da escola, exato. E agora, passado este tempo, o que é que tu pensas fazer? Tu mantens essa ideia de complementar, de utilizar as competências tecnológicas como um complemento para as ciências forenses, que era a tua área de formação, ou estás a considerar enverdar mesmo totalmente pela tecnologia? Eu já estou... Sim, de facto, a tecnologia já está a chamar mais seduziu-me, mas mesmo assim não quero deixar a antropologia por trás. Mas, de facto, acho que vamos começar a focar mais, de facto, na tecnologia. Então, se quer dizer que está a correr bem. Está a correr bem. Sim. Superou as tuas expectativas? Quais foram as dificuldades? Tiveste dificuldades? O que é que tem sido mais difícil pelo facto de vires de uma área diferente? Não é? Sim, para mim a parte mais difícil, na realidade, foi criar... Como nós somos tão autónomos, por vezes é difícil conseguirmos ser disciplinados o suficiente para ter que cumprir este horário e tudo, e às vezes acabamos... Até porque o ensino tradicional em Portugal é muito ao contrário, não é? É muito... tutorial, há o exato. das tarefas e aqui nós é que fazemos as nossas próprias decisões e então eu quero ir à escola neste dia, eu quero fazer este projeto, vou fazer este horário, não é? Vou fazer este horário, exato, eu é que tenho que procurar a informação, por isso, e depois é muito importante isso porque não existem professores, como não existem professores, tudo depende de nós, tudo depende da internet. E também o facto de estarmos na escola, conseguimos conhecer os nossos colegas que também têm vários backgrounds e conseguem nos ajudar, também têm outras perspectivas, o que ajuda muito no trabalho, é essencial. De facto, o peer-to-peer... O trabalho de equipa, não é? Exato, o trabalho de equipa é essencial na escola, porque é assim que aprendemos a fazer as avaliações e tudo. O método de pensar de uma pessoa não é igual ao de outra, por isso é muito importante termos este contacto. E tu sentes, aqui já foi dito, que as raparigas resolvem os problemas de formas diferentes e a diversidade é isso que nos traz, é este benefício. Tu sentes isso? Agora que estás numa equipa de raparigas e rapazes, sentes que as raparigas fazem de forma diferente? Eu sinto que é muito importante haver diversidade. É muito bom também termos raparigas, mas também é muito bom termos rapazes. Pensamos todos de formas diferentes e por isso nós acabamos por... nos complementar também. Por isso, sim, com as raparigas, por vezes é mais fácil para... Podemos sentir um bocadinho mais à vontade e tudo para conseguir falar com elas e elas explicam-nos de uma maneira em que se estivéssemos a falar com um homem podíamos nos sentir um bocadinho intimidadas. Ok. E então podíamos, ok, esta pessoa não vai achar que eu sou muito inteligente. A minha pergunta ridícula, não vai Exato. achar a minha... Porque é que eu estou a fazer uma pergunta tão parva aqui? Não faz sentido. Tão básica. Exato.
E então, com as raparigas, eu própria não sinto muito isso. Às vezes eu sei que estou a ter um erro, eu sei que o erro não é assim muito elaborado, mas eu não consigo, estou encravada ali. Então eu penso, a primeira pessoa que eu normalmente vou à procura vai ser uma rapariga. E então, mas sim, também... E o que é que te tem atraído na tecnologia? Tu já confessaste que estás seduzida pela área da tecnologia. O que é que te atrai? Ou o que é que tu encontraste nesta área que não tinhas encontrado antes, na antropologia ou nas ciências forenses? As possibilidades são endless. É incrível o que é possível fazer com a tecnologia que temos de hoje em dia. E com esta evolução, para mim isso é incrível e por causa disso é que eu sinto tanta paixão pela tecnologia. Eu quero continuar lá. E é por isso também quero muito levar a antropologia comigo, porque acho que vai ser benéfico o ensino que eu já tive. Combinar. E conseguir combinar, porque vou conseguir também melhorar a área de onde eu venho. Por isso é que eu acho que é muito importante. Queres deixar um apelo a quem nos está a ouvir, sobretudo às raparigas que estejam a fazer-nos companhia? Claro. Escola 42 é o melhor incentivo que eu posso dar para uma pessoa que esteja um bocadinho virada para a tecnologia, mas sente-se assim hesitante e acha que não tem um lugar. É uma escola que é inclusiva, não tem em conta os vossos backgrounds, não tem em conta a vossa situação financeira, nada. Ou seja, de facto... Nem sequer o horário, não é? Porque, exato. Ou seja, nós podemos... 24 horas por dia, não é? Conseguimos conciliar com outras coisas. Por isso. Muito bem, Mariana. Muito obrigada pelo teu testemunho tão otimista e inspirador. Obrigada por ter estado aqui. E o resto, bom dia para ti. Vamos ter uma ligeira alteração no programa. Infelizmente, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, não vai poder juntar-se a nós, mas vai ser muito bem substituído pelas nossas já conhecidas Luísa Ribeiro Lopes e Rosa Monteiro, que vão fazer a sessão de encerramento deste excelente evento. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Não era previsto, nem suposto eu voltar aqui a este palco, mas o Sr. Ministro Manuel Leitor, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que queria estar aqui hoje connosco, está ainda em Conselho de Ministros. Hoje é quinta-feira, o Conselho de Ministros decorre hoje em Mafra, é um Conselho de Ministros dedicado à cultura, que também é uma área muito importante, é uma área que tem neste momento um foco muito especial. Ele pediu-nos para fazer o encerramento em nome dele, antes de passar à senhora secretária dizer que tem sido um apoio muito grande nestas matérias das raparigas nas tecnologias. É uma pessoa que está sempre disposta a estar connosco nos eventos. Foi uma pena não poder fazer este encerramento, mas nós sabemos que podemos contar com ele, quer no ensino superior, quer na ciência. É uma pessoa importante também para dinamizar toda esta questão das raparigas nas tecnologias, mas para falar em nome do Governo, e ainda bem que ainda temos aqui a Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade, Rosa Monteiro, que vai fazer então o encerramento deste evento. Obrigada a todos. Mais uma vez, boa tarde e obrigada, Luísa. Foi uma tarde muito bem passada, um conjunto incrível de testemunhos de mulheres muito inspiradoras, que nos falaram daquilo que conseguiram alcançar, histórias de superação, de sucesso, mas também onde sublinharam muitos dos obstáculos, das resistências, das dificuldades, das provas que são acrescidas e que são exigidas às mulheres nestas áreas ainda muito masculinizadas. E, portanto, estas histórias inspiradoras têm-nos acompanhado também num conjunto de workshops que têm sido promovidos também sempre nesta lógica de parceria e
transmitidos também nas redes sociais da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Temos tido, como dizia, um conjunto de workshops com grande assistência, envolvendo também as escolas que nos acompanham e decorre durante esta semana até ao próximo dia 29 um conjunto muito diverso de atividades que envolverão mais de 600 jovens de todo o país e cerca de 25 mulheres que trabalham na área das TIC para também darem os seus exemplos inspiradores, os seus conselhos e as suas informações e, portanto, muito agradeço a todas as entidades que são nossas parceiras neste grande objetivo, é o grande objetivo do Governo. Este é já o 4º ano que assinalamos este dia especial e específico, o Dia das Raparigas nas TIC, e esta é a mensagem que quero deixar e reforçar, a do profundo empenho deste Governo, a parceria entre a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género, a área do ensino superior e da ciência e das tecnologias e também a área da transição digital, o grande empenho na promoção, portanto, do aumento das raparigas nestas áreas de estudo e das mulheres na participação nesta área profissional tão importante para o nosso futuro e já para o nosso presente. Quero, portanto, dar os parabéns a todas as raparigas e a todas as mulheres que trabalham e que aspiram a trabalhar nesta área tão decisiva daquilo que é a nossa vida conjunta em sociedade para um futuro mais sustentável e também deixar uma palavra a quem lidera, a quem dirige esta área da economia tão decisiva, que de facto reconheça não só as vantagens competitivas de ter esta pool de talentos que representam as mulheres, atendendo às suas elevadíssimas qualificações, como hoje aqui ficou bem patente, mas também por razões que são efetivamente de igualdade, de justiça e de economia. E, portanto, a remoção dos obstáculos que subsistem, que existem neste domínio, é um passo decisivo. Isto para dizer que esta aventura das mulheres na área das engenharias e das tecnologias não é uma aventura individual, tem de ser um projeto coletivo e, por isso, o Governo está empenhado em transversalizar este grande objetivo e estas metas em todos os domínios de trabalho. Muito obrigada e um resto de feliz dia das raparigas e mulheres nas TIC.